Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre as infestações de escorpiões que atacam Sorocaba e muitas outras cidades. Nós estamos com o Dr. Heitor Zóquio Fischer e também o aluno de Ciências Biológicas, Felipe Ferreira Camargo. Eles vão participar do programa. Também vamos receber hoje o Dr. Olavo Furtado para fazer um balanço do primeiro mês do governo Bolsonaro. Dr. Olavo, ele é doutor em Sociologia. Está começando o Niso Comunidade. Ocorrências envolvendo picadas de escorpião aumentaram 66% em Sorocaba no último ano, conforme informação divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde ao jornal Cruzeiro do Sul. No período da primavera e verão é quando a proliferação de escorpiões é maior. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Para saber mais sobre o escorpião, estamos recebendo nesse bloco o aluno de Ciências Biológicas, Felipe Ferreira Camargo, e o Dr. Heitor Zóquio Fischer. Ele é professor do curso também de Ciências Biológicas da Uniso, especialista em Zoologia de Invertebrados. Como de praxe no nosso programa, a gente começa aí conhecendo um pouco mais do perfil dos nossos entrevistados. Deixa eu começar pelo Dr. Heitor. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de saber um pouco mais do senhor, tá? Onde que o senhor fez a sua graduação, mestrado, doutorado e há quanto tempo está aqui na Universidade de Sorocaba? Eu sou biólogo, né, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Depois eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de entomologia. E o doutorado fiz na Unesp de Rio Claro, na área de zoologia. E o senhor está há quanto tempo na Uniso? Na Uniso eu ingressei em 2014, logo no início do curso de Ciências Biológicas. O senhor ministra também aulas em outras instituições? Atualmente só na Uniso, Só na em alguns outros cursos, né? Não só nas Ciências Biológicas, mas onde é necessário o profissional biólogo, né? Por exemplo, no curso de engenharia agronômica, né? A gente tem entomologia agrícola, que também é a minha área de especialidade, né? Também ministro aulas ali. Muito bem. Quero saber do Felipe Ferreira Camargo. Felipe, por que biologia? De repente, entre o leque de opções que você tinha enquanto aluno do ensino médio, o que te atraiu para fazer ciências biológicas na Uniso? Desde criança sempre gostei muito de animal. Geralmente uma criança gosta mais de cachorro, leão, gato. Sempre gostei muito de aranha, de escorpião, inseto. E no colegial eu tive um ensino mais aprofundado de biologia, que eu fazia tudo que tinha de biologia na minha escola eu fazia. Então, meio que eu já fui ingressado já nessa área. Você fez o ensino médio onde? Eu fiz no Veritas, de São Paulo. E aí você acredita que é importante essa, por exemplo, a presença desse professor seu de biologia, esse estímulo foi significativo para que você estivesse aqui hoje fazendo curso de Ciências Biológicas? Foi porque eu vi que realmente era biologia. Não é só estudar um animal, tem muita mais coisa envolvida. E você era daqueles que guardava barata, corria atrás da aranha para pôr no vidro, quando criança, depois quando adolescente? Como é que era essa sua trajetória de menino? Eu caçava bastante aranha quando era menor. Tinha grilo em casa? O que tanto você já tinha? Não deixavam eu ter coisa, mas sempre que eu pegava, eu cuidava por alguns minutos, horas e soltava. Tá, mas você ia correr atrás desses bichinhos, então? Hoje, já no curso de Ciências Biológicas, você trabalha com isso, você tem essa responsabilidade hoje de ter esses bichinhos no laboratório, é isso? Muito bem. Agora, doutor Heitor, o que é o curso de Ciências Biológicas? O que faz é biólogo o profissional? É biólogo, o profissional é biólogo. O que ele faz? É uma profissão reconhecida já desde 1983, se eu não me engano. Tá? O profissional biólogo é o responsável, né, por cuidados com relação ao meio ambiente. Então, a preservação, né, o gerenciamento de áreas preservadas, né, área de proteção ambiental, parques nacionais, florestas nacionais, como a Flora de Ipanema, né, então todas sob a responsabilidade de biólogos. Então, desde, por exemplo, a análise de um pequeno invertebrado que esteja lá, uma aranha, uma cobra, por que ela está nesse meio ambiente, até grandes animais que estão lá, também o biólogo estuda? Exatamente. O profissional biólogo é o que identifica esses organismos, né?
a presença deles, a coleta deles, né, sempre respeitando as legislações, né? Então, o profissional coleta, identifica e faz uma lista, né, de animais que existem em determinadas áreas. Hoje a Uniso tem uma estrutura de laboratório para poder fazer experimentos com os alunos? Tem sim, a gente, além de laboratórios, né, a gente pode fazer também trabalhos de campo. Todo mundo conhece a Uniso aqui, né? Logo na entrada a gente tem aquela área de uma parte da área ali da portaria de entrada é uma área de preservação permanente, né? Então é uma área de estudos para o biólogo, né? Na região que a gente denomina NEAS, né? Que é um pouco aqui ao lado da cidade universitária também a gente tem estufas, né, onde a gente pode produzir mudas e distribui essas mudas, né, em vários eventos, né, realizados pela Uniso, né, com a comunidade. E temos áreas preservadas ali também, que a gente pode fazer um inventário de animais e até mesmo de plantas, né, que existem nessas regiões. E nós temos esse inventário, já tem coisas assim, algumas descobertas significativas hoje, de animais, ou de aves, ou de insetos, que, por exemplo, podiam achar que estava desaparecido, ou que é interessante que esteja convivendo hoje dentro desse ambiente nosso? A gente tem um projeto, né, meio que envolvendo todos os professores do curso de Ciências Biológicas, de fazer um inventário, né, tanto da flora quanto da fauna, né, existente no campus. Então a gente está fazendo esse inventário e logo mais a gente já vai ter um produto, né, mais recente, porque para construir o campus já teve que ser feito esse inventário para desmatar e abrir áreas, né, para a construção dos edifícios. Então a gente vai fazer, a ideia nossa é comparar, né, o que existia antes e o que temos agora, né? E a gente tem também, Fernando, um projeto de reflorestamento da área, né? E isso envolve aumento do número de animais, principalmente, né, que vão começar a habitar o ambiente aqui universitário também, né? Quer dizer que quando a gente encontra, de repente, aqui alguns pássaros, por exemplo, a siriema, que de repente ela hoje é um personagem que anda para o meio, quase que literalmente dentro da sala de aula, mas tucano a gente encontra facilmente no campus, coruja, esses dias encontramos aí, estava andando por aqui perto do estúdio de TV, um bichinho lá cheio de espinho, como é que chama lá? Um ouriço? Ouriço, né? Eles já viviam aqui ou eles estão convivendo conosco ou alguém traz isso de fora? Não, provavelmente eles já existiam aqui, né? E nessas áreas preservadas de mata, né, que a Uniso tem aqui em torno da cidade universitária, é um ambiente onde eles vivem, né? E vez ou outra eles saem desse ambiente procurando alimento ou se perdem, né? E acabam encontrando as pessoas que por aqui circulam. Como é que o senhor avalia, por exemplo, a presença da siriema hoje dentro da Uniso? Ela convive hoje com os estudantes tranquilamente e é uma família de siriema? E já existe algum estudo sobre elas ou não? O senhor conhece alguma coisa, alguma pesquisa sobre isso? Não sei se tem algum estudo exatamente aqui, né? Mas elas convivem muito bem com os seres humanos, né? E aproveitam talvez até algum resto de alimento, né? Que porventura fique exposto aí, né? No nosso ambiente aqui. Mas eles, fazendo um link com o nosso tema do programa, né? Elas são predadoras também de escorpiões. Então, a gente, né, como você disse, né, todos os alunos e funcionários tratam elas com respeito, né? E é bom tratar mesmo porque elas também são dos controladores naturais dos escorpiões. E por que de repente o escorpião virou o vilão da vez? Por que de repente parece que tem inseto que surge? A mídia ajuda também isso ou não é questão de só da mídia estar propagando isso? Essas ocorrências vêm acontecendo com grande incidência? A barata antigamente era o bicho que mais incomodava dentro de casa. Hoje o escorpião é o vilão da vez. O escorpião sempre esteve lá ou está havendo de fato alguma propagação de escorpiões hoje que estão entrando nas nossas residências?
eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, tá? O escorpião é um aracnídeo, né? É do mesmo grupo das aranhas, né? Com algumas modificações, né? E eles estão presentes aqui no planeta Terra há aproximadamente uns 340 milhões de anos. Tá? Então, nesse período todo, eles mudaram pouca coisa. Então, são organismos muito bem adaptados a qualquer tipo de ambiente, desde desertos, florestas, né? Cerrado, mata, ambiente com grande umidade, com pouca umidade, eles estão sempre presentes. Então, eles sempre estiveram presentes aqui. Você chamou bem a atenção ali no início do programa com relação ao período, né? O período de primavera, o verão principalmente, né? Onde existe uma grande proliferação deles, né? Por quê? Porque é o período reprodutivo também de grande parte dos insetos, que é a base alimentar desses escorpiões. Então, com maior quantidade de alimento, os escorpiões conseguem se reproduzir mais e com grande sucesso. Tá, então, eles sempre estiveram presentes. A expansão urbana, né, muitas vezes de forma desordenada, acaba invadindo o espaço deles, acaba tendo residências, né, ou vilas, ou condomínios próximos à mata e contíguos, então, onde é um ambiente onde eles vivem normalmente. Tá? Se existe escassez de alimento nesses ambientes naturais, né, o que eles fazem? Né, os escorpiões saem para forragear alimento em outras áreas. Então, saem das matas e acabam indo nas galerias de esgoto, onde tem as baratas, né, acabam se perdendo, entrando nas residências, muitas vezes, tá? Onde tem acúmulo de lixo, né, porque é onde tem os insetos, que é o... Então, o alimento dele são os insetos. Os insetos, aranhas, baratas, né, que são junto com os insetos, grilos, larvas de insetos, né? Então, acúmulo de lixo que favorece, né, a ocorrência dos insetos, né, em qualquer estágio, seja larva, ovo, adulto, né, pode atrair os escorpiões para aqueles locais. E aí o escorpião ataca ou, de repente, a gente percebe que não necessariamente é um ataque, é uma defesa. Como é que a gente pode chamar aí? Na verdade, o animal é até meio dócil, né? Ele se sente ameaçado com a presença de outro organismo um pouco maior, e ele levanta, né, a cauda dele, né? Que tem na extremidade tem um aguilhão, que é ali que tem o veneno, né? Então ele levanta e posiciona de forma a ameaçar um possível agressor, tá? E se sentindo ameaçado, ele injeta o veneno, né, através do aguilhão, né, nesse indivíduo. Pode ser um ser humano, pode ser um gato, cachorro, né, ou das presas deles também, baratas, né, ou outros insetos. Agora, professor, com uma preocupação muito grande, com certeza, se a gente é picado por um escorpião. Falando isso, existem variedades do escorpião? Antes da pergunta do ser picado por um escorpião. A gente já identificou, tem algumas imagens que a gente vai ver também dos escorpiões que estão lá no laboratório. O branco e o escorpião preto. Existe diferença? Existe algum que é mais venenoso? Algum que tem uma incidência maior? Ou é estágio do escorpião ele mudar de cor? Tá, passar para o Felipe isso? Vamos lá, Felipe. Deixa o Felipe. Geralmente, que a gente vê se encontra aqui na região, são dois tipos de escorpiões. O Titius cerulacus e o Titius barriensis, que é conhecido como escorpião amarelo e marrom. O escorpião amarelo e marrom, tá? Que é o correto que eu falei do branco e preto, na verdade é amarelo e marrom. Isso. Tá. O mais comum é o amarelo, e também o mais perigoso que tem. O marrom é um pouco mais incomum, não tem tanto perigo quanto o amarelo tem, mas continua sendo um risco grave para as pessoas. E a maior diferença entre um e o outro é você ver a cor das patas. A cor do corpo é basicamente a mesma. Mas o que tem a parte amarela é o escorpião amarelo, o que tem pato marrom é o escorpião marrom. Tá. Agora, professor, uma hora que, de repente, acontece a picada do escorpião, o que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Bom, o primeiro procedimento é lavar o local, né, com água e sabão, né, como a gente vê nas mídias aí já divulgando, né? O sabão é sabão sabonete, sabão de pedra, sabão em pó, tanto faz. Sabonete de forma geral, tá? É exatamente para
impedir que micro-organismos, né, penetrem naquele orifício deixado pelo escorpião, tá? Ou seja, para impedir, né, infecções, né, paralelas, tá? À picada do escorpião. E colocar compressas de água quente. Por que compressas de água quente? Ela ameniza a dor. Porque a picada do escorpião, de forma geral, ela dá uma dor intensa no local que se irradia pelo membro todo. Tá? Então, esse é o primeiro sintoma das picadas, né, do escorpião. Então, lavar o local com água e sabão e colocar compressas de água quente, que é para amenizar essa dor intensa. Tá? Procurar um serviço de saúde. Tá? E lá no serviço de saúde, eles vão classificar, o profissional que te atende, né, vai classificar o tipo de acidente. Se é um acidente leve, que só ficou na dor local, talvez algum inchaço, talvez algum suor mais leve, né? E alguma arritmia cardíaca. Isso é um acidente leve. Então, algum analgésico local já dá conta desse tipo de acidente. Se a pessoa chega com um sintoma um pouco mais grave, ele pode ser classificado num acidente moderado ou grave, tá? Quais as diferenças básicas desses acidentes classificados como moderado ou grave? A quantidade de suor, por exemplo, né? O indivíduo que chega transpirando demais, com arritmias cardíacas e dor muito intensa, entre outros, tá? Às vezes pode apresentar um quadro de vômito também, né? Hipertensão arterial. É considerado um acidente moderado. E um acidente grave são vômitos mais constantes, hipertensão muito grave e é conseguido ser diagnosticado através de alguns outros exames, que muda a concentração, né, dos anticorpos dentro no indivíduo picado pelo escorpião. Tá? Nessas situações de moderado e grave, os seres humanos, né, que levaram a picada, eles são encaminhados para o hospital regional, porque é ali que tem o soro antiescorpiônico. Tá, então acho que vale aqui um comentário para a gente fazer aqui uma observação para você. Quer dizer que se for picado por um escorpião, tá, nesse primeiro procedimento dentro da sua residência, lavar com água e sabão, sabonete, enfim, tá, fazer a compressa de água quente e imediatamente ser levado ao hospital regional, quem está aqui na região de Sorocaba. É isso? Porque não adianta ir para o hospital do plano de saúde, não adianta ir, de repente, para um posto de atendimento, para o PA, que ali, de repente, não vai ser atendido de forma adequada. Né? O hospital particular, muitas vezes, não tem esse soro. Provavelmente vai ser encontrado só no hospital regional. E acredito que tenha que seguir aquele trâmite normal do protocolo, né? O protocolo, né? Então, ele tem que entrar num serviço de saúde básico, tá, no PA, né, para ser encaminhado até o regional. O hospital regional. Ok. Né? E aí, esses acidentes considerados moderado ou graves são obrigatórios o uso de soro antiescorpiônico, né? E são obrigados também a ficar em observação, dependendo da gravidade, de 24 até 48 ou 36 horas. Vamos imaginar, assim, por exemplo, que de imediato uma picada de escorpião não mata. De imediato não, mas ele pode causar alguns sintomas, né, que podem levar à morte. Tá? Se não for tratado, sim. Se não for tratado, sim. Da mesma forma, a gente pode imaginar se for picar um gato, um cachorro na residência, o procedimento é o mesmo, assim, lógico que não levar para o hospital regional, mas, enfim, limpar o local e procurar um veterinário também, imediatamente. Exatamente. O veneno do escorpião é um veneno neurotóxico, né? Então, ele atinge principalmente o sistema nervoso, né? Como diz o tipo de veneno, né, atingindo o bulbo cerebral, que é o responsável pelo controle de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios. Como é que eu percebo, de repente, que um gato ou cachorro foi picado por um escorpião? A gente já tem até um exemplo aqui, que foi o cachorro do Felipe. Do Felipe. E aí, né? Felipe, como é que foi? Como é que você percebeu? De repente, ou você viu o bicho também, o escorpião, ou de repente você viu uma mudança no comportamento do cachorro? A gente não viu o escorpião em si, mas provavelmente foi picado do escorpião. Tá. Porque o nosso condomínio tem bastante relato.
e ele inchou muito o rosto dele, que foi provavelmente onde foi picado. Ele tinha muita coceira e muita dor. E ele não melhorava, ele começou a inchar perto do pulmão dele. Ele levou para o veterinário, lá ele tomou soro, tomou os remédios certos e ficou umas 2, 3 horas de observação e foi liberado. E voltou normal, ficou tranquilo. Mas o médico falou que se demorasse um pouco mais, ele corria risco de morte. Por Aí você asfixia. falou que foi perto da cara do cachorro, do rosto do cachorro, porque obviamente o cachorro tentou pegar e morder o escorpião e foi picado por ali, é isso? Provavelmente. Tá. Aí, Felipe, a gente estava falando aqui das espécies de escorpiões, você falou dos dois, do amarelo e do marrom. Existem outras espécies no Brasil? Existem. No Brasil tem em torno de 100 a 120 espécies. Espécies, 100 a 120 espécies. No mundo inteiro existem em torno de 1.050 espécies. Existem escorpiões gigantes, que é ficção, quando a gente vê num filme, parece um tamanho de, sei lá, 10, 20 centímetros. Existe isso? Existem. Só que esses eles não são tão perigosos. Por eles serem maiores, o veneno deles não é tão forte. Só que eles têm muito mais força nas pinças, principalmente. Tá, mas no Brasil existe esse tipo de escorpião ou não? Se eu não me engano, não. Não, então, aonde que é no mundo que existe esse? Mas em região do deserto é onde mais existem. Agora a gente já viu cena dantesca, Felipe, a gente estava comentando até antes do programa, de um cidadão lá, não sei se você já recebeu isso no seu WhatsApp, no Face, o cidadão que engole o escorpião, ele mastiga o escorpião vivo, tá? O bicho tá lá. Qual é a insanidade, o risco de um cidadão fazer isso? Olha, o maior risco seria se o ferrão do escorpião, o aguilhão dele, acabasse cortando e injetando veneno dessa maneira mais indireta, sem o escorpião em si picar. Mas se ele conseguir arrancar o ferrão do escorpião e tirar o veneno dele, não tem risco nenhum de comer um escorpião desses. Você falou que já comeu escorpião? Eu já. Comeu escorpião vivo, escorpião morto, como é que foi? Era morto, dentro de um pirulito, vendido lá fora. Ah, é vendido no exterior isso? É. Tá. Porque a gente já viu até, professor Heitor, parece que são aí algumas, no Japão, na China, não sei o quê, tem lá espetinho do escorpião. É um inseto que pode ser consumido, vamos dizer assim, frito? É proteína, Todos os artrópodes, os insetos, os escorpiões, que fazem parte dos aracnídeos, são fontes de proteína. Então a gente vê aí no México, eles vendem grilos, em latinhas, grilos salgados, fritos e salgados, na China também tem o costume de comer esses animais meio estranhos, Então é uma fonte barata, de proteína. Tem barata também. Eles consomem baratas e tal. Lógico, não são essas baratas tiradas do esgoto, São baratas criadas especialmente para consumo humano. Assim como os grilos, E os escorpiões também, Eles são criados exatamente para serem consumidos. Então, tem todo um processo de criação deles, Não é retirado do ambiente, onde eles podem ter parasitas e causar alguma doença para a gente. Vamos falar assim, a proteção que a gente pode fazer para evitar o escorpião dentro de casa. Qual é o procedimento? Dedetização resolve? Olha, Fernando, a detetização já teve alguns municípios aqui do estado de São Paulo que utilizaram inseticidas, para controlar a quantidade de escorpiões, mas esses inseticidas foram colocados nas galerias de esgoto, tá? O grande problema é que, se não matar os escorpiões, com certeza vai matar os insetos, E o grande problema é, matando a fonte de alimento dos escorpiões, esses escorpiões vão começar a invadir muito mais as residências, à procura de alimento, Então, mas tem um risco também, que esses insetos, que esse produto químico que foi utilizado, se eu não me engano, foi em São José do Rio Preto, ele é um produto químico controlado, ou seja, ele é agressivo para o ser humano e tem um poder de residual muito grande, até 6 meses. Então, precisa avaliar muito bem, se vale a pena ou não usar um controle químico para escorpião. Eu indico o seguinte: na presença do escorpião, na sua residência, tentar isolar o indivíduo com algum frasco, algum vidro. Se conseguir capturar, ótimo. Caso contrário, chama
o controle de zoonoses, né, o setor de zoonoses do seu município, que eles vão identificar o organismo e se tiver uma grande infestação desses naquela região, eles com certeza vão propor uma forma de controle eficiente. Alternativas caseiras, colocar ali a galinha de Angola, lagartixa. Felipe, qual a dica que você dá? Olha, Galinha resolve? Galinha é inimiga do escorpião? Galinha come o escorpião e não morre? Sim, os maiores predadores de escorpiões são aves e lagartos. Aves e lagartos, tá. E eles mesmos também. Escorpiões e aranhas predam eles mesmos. Há uma predação natural? Eles comem entre eles? Eles brigam, se matam? Sim, porque eles competem por alimento. Então acaba tendo uma briga entre eles e se tem falta de alimento, eles também podem cometer canibalismo. Tá. Agora, tem algum tipo de galinha especial? Alguns falam de galinha de Angola ou a galinha comum, que essa galinha, sei lá, não sei se tem o nome de galinha comum. Pode, tanto faz? Em condomínio, você falou que mora em condomínio também? Moro. E tem galinha lá? No meu condomínio não, mas boa parte dos condomínios de Sorocaba já tomaram providências e tem galinha de Angola neles, para ter o controle do escorpião. Então, tanto faz a galinha comum, a galinha de Angola? Eu imagino que a galinha de Angola seja mais eficiente. Mais eficiente. Tá. E a lagartixa também está no mato, a lagartixa nem o lagarto, porque também são inimigos do escorpião. Sim. Tudo bem. Professor, quem quiser falar com o senhor, e também depois eu vou perguntar para o Felipe, tem alguma dúvida, quer uma palestra sobre esse assunto, quer alguma orientação, o senhor tem um contato, um e-mail institucional aqui da Unisco que o senhor possa disponibilizar? Tenho sim, heitor.fischer@uniso.br. Pode entrar em contato lá. @prof.uniso.br, é isso? Exatamente, tá. isso. Felipe, também quem quiser conversar com você, que é empolgante, se empolgou com as aulas de biologia no ensino médio, quer tirar uma dúvida, será que vale fazer biologia na Uniso? Quero conversar com o Felipe, qual é a forma mais fácil de achar você? O e-mail, o Face, o WhatsApp, como é que é mais rápido e mais fácil de falar com você? No celular mesmo. 15 981 000 289. Pode repetir o seu WhatsApp, por favor? 15 981 000 289. Você tem Face, tem e-mail? Tenho, mas não uso muito. Não usa muito, prefere que o contato seja pelo WhatsApp, então. Acho mais fácil. Muito bem. Professor, doutor Heitor, muito obrigado pela sua presença. Felipe, muito obrigado também. E a gente espera que seja esclarecido, que seja importante para você, tá? Fazer limpeza nessas áreas que você vive, em volta da sua casa, não deixar esse material acumulado, como disse o professor. O alimento que o escorpião vai procurar, de repente, pode estar ali. Se a área estiver limpa, estiver preservada, estiver em ordem, é uma forma de diminuir a proliferação dos escorpiões. No próximo bloco, nós vamos ter a presença do Dr. Olavo Furtado. Ele é doutor em Sociologia e vai fazer um balanço aí do primeiro mês do governo Bolsonaro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Com pouco mais de um mês de governo Bolsonaro, muitos assuntos já foram marcados por polêmicas. O discurso em Libras da primeira-dama Michele Bolsonaro na cerimônia de posse. Recordes batidos pela Bolsa de Valores, o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Investigações envolvendo o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, e até mesmo o rompimento da barragem Brumadinho, Minas Gerais. Foram alguns dos temas discutidos durante o mês de janeiro. Para entender melhor sobre os primeiros acontecimentos da gestão de Jair Bolsonaro, estamos recebendo o doutor em Ciências Sociais, mestre em Ciências Políticas, professor do curso de Direito da Uniso, doutor Olavo Furtado. Doutor Olavo, muito obrigado pela sua presença. É possível já fazer um balanço desse primeiro mês do governo Bolsonaro com relação a alianças políticas que refletem de forma positiva ou negativa esse governo? Não, é sim, claro que é. Sempre é.
mas é importante entender o que representa o governo Bolsonaro e por que ele tem hoje tanta visibilidade, não é? Nós tivemos um passado recente aí, onde você tem 2 governos consecutivos do PSDB, não é, Fernando Henrique, depois 2 do Lula, não é, e aí 1,5, não é, da Dilma. Ou seja, então sempre foi uma lógica de PSDB e PT. É possível, nessa lógica, falar que eram governos de esquerda? Desde Fernando Henrique nós tivemos governos de esquerda? Não, eu acho que esses termos esquerda e direita são muito fracos hoje. Na realidade, você tem diferentes posições sobre temas diversos. Então, você pode ter um governo mais ou menos privatizante, um que entenda que o Estado tem que ser não só regulador da economia, mas também gerador, não é, produtor. Quando tem gente que acha que o Estado pode ser menos participativo ou totalmente ausente, né, da economia. Mas eu acho que essa discussão de esquerda e direita hoje, ela se torna pobre, no sentido de que você tem inúmeras variáveis para analisar. Então, isso é uma coisa importante da gente entender hoje, né? Compreender até que ponto essas diferentes variáveis, como elas são tratadas nos governos. Aí eu acho que você pode ter, sim, uma melhor visão do que está acontecendo com esse governo e com os próximos. Agora, esse governo está sendo avaliado de uma forma diferente, distinta do que os outros, ou sempre haverá marcas? Então, 30 dias, 45 dias do governo, 6 meses do governo, sempre são marcas que a própria mídia faz questão de fazer essas avaliações? É uma excelente pergunta. Vamos entender o seguinte, né, o governo Bolsonaro ele quebra uma linha, né, de governos sucessivos do PSDB e do PT. E ele foi um outsider, né, uma pessoa que ninguém sabia direito o que era, como pensava, não é? Se você vê quem era o Bolsonaro no Congresso e como ele sobe, não é, e se torna presidente, foi muito mais uma negativa ao que tinha aí do que efetivamente uma eleição foi muito mais a eleição do que ele representa do que ele propunha. Não é muito mais a sua representação do que as propostas, porque as propostas eram muito ainda desconhecidas, com exceção ali da parte econômica, até pelo próprio perfil do ministro, você percebia que ia ter uma onda privatizante, uma participação menor do Estado, a questão mais do mercado se autorregular e por aí vai. Agora, quando ele chega ao poder, as dúvidas aparecem, porque agora ele é vitrine, não é? Então você tem uma superexposição, né, dos tropeços, dos erros do que você tinha no passado, porque ele quebra uma lógica que estava vindo lá de trás, né? Quem é Bolsonaro? O que esse governo vai fazer? Mas se você pegar, por exemplo, um exemplo simples, né, a não ir ao debate, isso já é uma característica de todo político brasileiro, independente das eleições serem diretas ou não, sempre saíram do debate, não é? Mas no caso ali tinha uma conotação um pouco maior, porque a gente queria saber quem era esse cara, né? A não ida no debate é uma questão de eventual de já ganhei, então não vou correr o risco, ou o senhor acredita que é por falta até de conteúdo do então candidato? Não, eu acho que é uma estratégia de marketing eleitoral. Se você está líder de pesquisa, por que se expor, não é? Nós não vamos esquecer que política hoje também é marketing. E a ideia é essa, quanto menos você expõe o candidato, independente dele ser o Bolsonaro ou não, você melhor para ele não se... porque obviamente ele vai ser o foco, né, das perguntas, né, e aí é uma estratégia puramente de marketing. Agora, você tem outros mecanismos para saber as ideias, de como pensa um candidato. O problema é que era tudo muito nebuloso, foi tudo muito rápido, não é? E aí, sim, a própria dinâmica do processo pegou todo mundo de surpresa. Eu me lembro, é muito fácil você ver como você tinha jornalistas com larga experiência no meio político, não é? Que é uma área interessantíssima, que patinaram aí nas análises, até nas perguntas, porque era tudo muito novo, era como se o povo tivesse feito uma grande
surpresa, né? Tirou lá, olha só o que eu coloquei aqui. Todo mundo, os formadores de opinião, ficaram meio perdidos nesse processo. Agora, a tendência é que isso se estabilize. Mas esse é um reflexo do perfil da campanha que ele fez, baseado nas redes sociais, ou seja, é um candidato que não investiu pesado em produtoras de televisão, em geração de conteúdos, pensando na televisão convencional, pelo contrário, um celular na mão e a mesa do café da manhã, onde ele mesmo fazia a refeição dele, era o cenário, o estúdio e era um ambiente que alguém ia lá com o celular e fazia as falas dele. Essa sacada dele foi uma sacada de marketing pensada ou foi uma consequência da falta de verba que ele resolveu atuar? Como é que o senhor analisa isso? Não, eu acho que são as duas coisas. É pensado e também o acaso. Não é nada ingênuo também não, aí, na política não existe. Tem duas coisas que não existem na política. É santificação, são todos santos, isso não existe. Em qualquer lugar do mundo, isso é um mito que a gente cria, não é? Principalmente na América Latina, que sempre acha que vai encontrar um salvador, o único salvador que tem é Jesus Cristo. E a questão da ingenuidade. Isso também não existe, ingenuidade não existe. Né? Se você pode até... um dia eu fui tomar um café da manhã, isso viralizou na internet, foi muito bom, vamos fazer de novo. Você entendeu? Então, assim, pode ser que você Então, por isso que essa reprodução do comer pastel no boteco da esquina, abraçar a criancinha e dar beijo, essa fórmula... Vou te dar um exemplo bem interessante, que foi a questão do comida por quilo, né, aqui no Brasil. Davos. Em Davos. Não é? Todo mundo, começou aquela polêmica, isso aqui é jogo de cena. Não, não é, o cara é simples, o cara é simplão, não sei o quê. Passou um tempo, semana seguinte, onde ele foi? Onde foi? O que fizeram? Puseram um jantar ou almoço, se eu não me engano, que realmente existiu, num lugar de gala, não é? Com um presidente da Apple, presidente de não sei o quê, mostrando que o presidente, nosso presidente, frequenta também as altas rodas com a simplicidade dele, a ponto de ele virar e falar, você viu acho que o termo era esse, não me lembro, os pobretões que estavam aqui? Ou seja, então, isso tudo tem uma parte aí, que é claro que as pessoas que estão nesses cargos não deixam de ser pessoas, não é? Mas existe uma construção, sim, do personagem, porque é um personagem historicamente muito importante, que é o presidente do país. Né? Porém, esse personagem, né, o presidente eleito, ele tinha como lema da campanha, o slogan, acabar com corrupção. Há 3 ministros de Bolsonaro que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Sim. Nós temos o Onyx Lorenzoni, que é o homem forte dele da Casa Civil, que admitiu receber Caixa 2 em junho do ano passado, segundo o jornal O Globo. Paulo Guedes, que também é um homem forte na economia, é investigado para descobrir se cometeu irregularidades na gestão financeira de fundos de investimento. Luiz Mandetta, da Saúde, investigado sobre suspeita de fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2 no período em que foi secretário de Saúde em Campo Grande. Como é que o senhor analisa isso? Não é feito puxar a ficha desses candidatos a ministro, é indicação política, ou coloca lá, depois a gente resolve, ou descaracteriza toda, e o próprio filho dele também investigado. Enfim, como é que o senhor analisa essas situações? Olha, a gente, como eu falei, não existe santo na política, não é? Você tem tirar um pouco essa ideia. Agora, a hora que você se torna, não é, a vitrine, ou seja, você se torna o governo, né, é óbvio que o teu passado, bem ou mal, vai aparecer. E isso vai ganhar uma reverberação muito grande. Isso é natural que isso aconteça. O que nós temos que aprender a lidar, não é? É primeiro com essa coisa de você ter uma tolerância, não é, com a corrupção que não vai se esvair da noite para o dia. Não vamos achar que depois de 500 anos de corrupção que nós vai entrar um governo lá que não vai ter nenhum tipo de crítica ou qualquer tipo de deslize. Eu acho que isso vai acontecer. O que nós temos que ponderar é o que está sendo feito para que isso não aconteça. É claro que você pegar um escândalo de corrupção grande dentro de um governo que diz que veio lutar contra a corrupção, isso obviamente vai, como é que eu vou dizer, sujar um pouco a imagem, claro que vai, não é? E isso obviamente vai ser utilizado pela oposição e por aí vai. Ou seja, temos que entender que esse governo ele precisa dosar até que ponto, não é? Você tem, né, no caso da política,
Até que ponto isso aí significa uma mudança de rota, não é? A ida, por exemplo, do Moro para o Ministério da Justiça é uma sinalização muito grande de que as coisas vão ser tratadas no nível que deve ser tratado. Se essas outras questões, né, que são investigados, né, ainda temos que ver se eles são realmente condenados. Se isso aí tiver um efeito que destrói a imagem e o discurso e, obviamente, a prática do governo, esse governo tem que tomar atitudes. Eu acho mais complicado você ter, por exemplo, uma situação como essa que aconteceu em Brumadinho, não é? Onde você tem aí 400 pessoas que foram literalmente enterradas vivas, não é? Qual é a reação que esse governo vai ter em relação a esses grandes problemas? Aí vai determinar se ele é efetivamente um governo que veio com pulso. Porque nós brasileiros, estamos atrás de colocar a casa em ordem. Essa é a nossa grande preocupação. E ordem diz respeito às coisas, não só ordem no sentido de funcionar, mas também ordem no que diz respeito a princípios e valores. Nós queremos ter princípios e valores. Eu sempre digo, já vim aqui, já disse isso várias vezes, eu sou muito otimista com a sociedade brasileira e com o Brasil, não é? A mudança política, ou seja, em quem nos governa, ela é gradativamente, ela é feita de forma gradativa. Nem sempre na velocidade que nós gostaríamos. Às vezes isso leva gerações. Mas eu sinto, sim, que há uma mudança no brasileiro e no próprio Brasil, não é? Com ou sem a participação dos políticos brasileiros. E isso é muito bom. Agora, quando a gente fala desse otimismo, dessa esperança que o senhor tem, o senhor acredita que isso também é um reflexo na economia? Fez com que o dólar comece a baixar e a Bolsa de Valores comece a aumentar? Eu não tenho dúvida. Eu tenho muitos colegas que mexem, né, com essa coisa de bolsas. E eles sempre me dizem assim, falam, olha lá, você tem determinados momentos onde a Bolsa ela reage pontualmente, não é? Então, por exemplo, você tem lá um problema com a empresa X, aí ela teve um problema, a Bolsa cai. Mas você tem que olhar no longo prazo. Sempre há uma questão positiva de um novo governo, não é? Principalmente um governo que não foi reeleito, né? Aquela primeira eleição. Então, é óbvio que isso vai mexer. Mas o mercado, nessa entidade que ninguém sabe direito o que é, ele reage de acordo com os passos muito mais das sinalizações econômicas e depois políticas do governo, não é? Então, por exemplo, o discurso do Paulo Guedes hoje, que é o ministro da Economia, tem um efeito muito maior nessas oscilações de dólar e mercado do que o do próprio Bolsonaro. O mercado entende quando o Bolsonaro comete uma gafe, fala alguma coisa que não deveria, etc. Mas não vai receber isso da mesma forma quando o Paulo Guedes faz. Por outro lado, tem a questão política. Então, por exemplo, a Previdência, essa articulação em relação à Previdência, sinaliza para o mercado se esse governo é um governo capaz de politicamente se articular junto ao Congresso. Então, essa eleição do presidente do Senado, que é um presidente muito alinhado hoje com o governo Bolsonaro, também é um outro recado político que a economia assimila. Então, essa interface entre economia e política, ela não pode ser uma coisa imediatista. A gente tem que parar de ver isso dessa forma. E, dentro da experiência que todos nós temos nisso, começar a ver isso no longo prazo. E, no longo prazo, não sei se chegaremos aonde queremos, mas a ponta do avião está sendo apontada para o destino, né? Para onde a gente quer chegar. Vamos ver se isso se confirma, né? O plano de voo me parece que está indo muito bem. Com relação também a um assunto polêmico do Bolsonaro, que é a questão de posse de armas de fogo. Também ele defendia isso, porém nada mudou. Se você for analisar a lei antiga, eu particularmente sou um estudioso com relação a esse assunto, não mudou nada com relação à compra de uma arma de fogo. Você tem que preencher toda uma série de pré-requisitos, desde fazer um exame de sanidade mental, você tem que ter emprego fixo, você tem que ter, fazer um curso de treinamento para comprar a arma, que não é barato um curso desse, na casa dos R$2.000. Aí você precisa ter dinheiro para comprar a dita da arma, que é uma arma hoje na casa de R$3.500 a R$7.000. Enfim, é uma série de questões que não mudou nada. Então, o que é? Também foi uma jogada de marketing essa história da posse da arma de fogo, que é diferente do
porte da arma, ou seja, será que muita gente achou que ele entrando você ia poder andar com o revólver na cintura, lembrando os filmes de faroeste e decidir na bala, tudo? Não, acho que teve um pessoal que achou, pegando esse caso, que com o Bolsonaro eleito, que você ia comprar arma como você compra uma pilha. Eu vou comprar uma pilha, uma cerveja e vou pegar uma arma e levar para casa. Como é nos Estados Unidos, Como é nos né? Estados Unidos, exatamente. Né? Mas mesmo nos Estados Unidos já há uma discussão se até que ponto você pode efetivamente fazer isso, e é uma polêmica bem complicada e longa. Nos Estados Unidos, dependendo do supermercado que você vai no supermercado, por exemplo, não posso até falar uma marca aqui que tem no Brasil, o Walmart, você acha armas e munições na prateleira. Né? Muitas vezes, obviamente, está com um cadeado só ali para ninguém levar e ir como embora. Se estivesse vendendo uísque. Exatamente, o cadeado do uísque e do desodorante que tem no supermercado, né? Então você pede para o vendedor, lá para o funcionário, ele abre lá para você, entrega, você passa no caixa e paga. Mas eu acho que o que mais importante nessa observação, que eu acho que é um exemplo, né, a questão das armas, é que uma coisa é o que você fala na campanha, não é? E outra coisa é o que efetivamente você pode fazer. Isso vale não só para a questão das armas, mas vale para qualquer coisa, porque a política ela é diferente. Porque a política ela é diferente no sentido de que você precisa negociar com os setores, não é? Você precisa negociar com o Congresso, você tem que estar alinhado com a Constituição, você tem que, muitas vezes, se submeter àquela coisa, né? Entregar os anéis para não perder os dedos. Então, a política ela é a arte da negociação. E é óbvio que na campanha você vai dizer o que você quer fazer, mas efetivamente o que você vai poder fazer só a hora que você virar governo, não é? Eu acho que o caso das armas, o exemplo das armas, né, essa discussão, mas você tem outros exemplos, né, previdência, você pode pegar uma série de exemplos nisso, mostram exatamente isso, né, que a política tem a sua dinâmica, né, que o fato de você ser situação hoje não implica que você vá conseguir fazer tudo que você disse na campanha. E isso é muito bom, não é? Porque essa relação entre os poderes, não é? As pressões populares, as pressões da sociedade, não é? Popular no sentido que vem da sociedade, os formadores de opinião, igrejas e por aí vai, eles têm esse fator. Você coloca todo mundo na mesa e vamos ver o que é melhor para o Brasil, não é? Às vezes o que eu penso que é melhor para o Brasil não é a mesma coisa que você pensa, mas as coisas precisam ser decididas. Então você tem essa questão da negociação e, obviamente, para alguns é um passo atrás, para outros é um passo à frente, para outros não deveria acontecer, mas a política é essa caixa de surpresas, não é, que vem desses processos de negociação. Mas nisso, como é que o senhor avaliou também a questão da eleição no Senado, onde tinha-se o mesmo candidato que era propenso à reeleição, Renan Calheiros, tá tudo certo, tudo na mão dele, ele vai ser reeleito e de repente a coisa começa a mudar, surge mais votos do que candidato na urna, mais votos do que eleitores na urna, e de repente ele abre mão porque ele já percebeu que podia perder, e não só abre mão como poderia perder, mas outros perderam em detrimento de um jovem senador, quer dizer, que Fernando Collor de Mello, presidente da República, senador com grande experiência, Espiridão Amin também perde a eleição. Como é que você analisa o que é? É o candidato do governo? São duas observações em relação a isso. Uma mais no nível macro, que é o seguinte. Existe um Brasil que está deixando de existir, não é? E que é muito bom. Está deixando de existir. Demora, mas está deixando de existir. E tem um novo Brasil que está surgindo aí, e o fato de ser novo não significa que é bom, não é? Ele é novo, a gente está ainda vendo como é que ele é. Isso vale para a esfera política, não é? Você tem aí uma velha guarda que, ou se está deixando de existir, está perdendo força, até pelas questões da própria natureza humana, né? As pessoas envelhecem e morrem. E um novo desenho político. Esse novo desenho político não implica que tudo que é novo é bom, como eu falei. Não. Pode ser que você tenha um retrocesso dependendo do que você entende por avanço. Isso é muito importante a gente entender. É um governo que foi eleito com um perfil conservador, privatizante,
né, moralista, né, e nós temos que entender isso, não é? Se a democracia representa a vontade popular, esse governo não caiu do céu, não é? Não foi, né, ele foi colocado lá. E isso talvez seja o que a sociedade brasileira queira no momento. Isso é importante entender, porque se não for pensar assim, não é democracia, você não gosta de democracia. Isso não tira a possibilidade de você fazer a crítica, de você dizer o que você pensa, porque também isso faz parte da democracia, né? Então, quem hoje é governo tem que entender que a democracia é um lugar onde os conflitos não deixam de existir, mas onde você procura solucionar os conflitos, né? Quando os conflitos deixam de existir é porque algum conflito, alguma vontade prevaleceu sobre a outra. Isso não é democracia, isso é ditadura. Então, essa é uma questão importante. O que vai sair disso, ainda eu acho que é muito cedo para dizer, não é? Pela experiência que nós temos, como eu falei, os apontamentos estão indo para um caminho, principalmente econômico, que são mais interessantes do que tinham no passado. Mas ainda a gente tem que desenhar ainda direito o que está para se formar aí. Você tem essa eleição do presidente do Senado, que obviamente tem um significado importante, não é? Que pode ou não renovar a velha política. Ele acabou de ser eleito, vamos ver o que vai acontecer. Não vamos achar que o que tinha no passado era ruim e agora o que tem é bom. O que tinha no passado, Renan, Fernando Collor, é ruim e agora vamos ver o que vai acontecer ali. Eu acho que está se desenhando, isso é um aspecto positivo, se está se desenhando as condições políticas para ter as mudanças econômicas que estão por vir. Eu acho que isso é uma espécie de antitempestade perfeita, né? Porque a tempestade perfeita é sempre uma tragédia. Mas não, está se criando um clima para que você possa ter as mudanças econômicas estruturais que esse governo almeja. Até quando a população vai ter paciência para aguardar a realização de todos os sonhos ou de todas as promessas de campanha para começarem a pichar, para jogar, como o senhor falou, ele é vidraça, começar a jogar pedra na vidraça e eventualmente até quebrar essa vidraça? Tem tempo, tem prazo? Não, eu tenho uma visão bem particular sobre isso. Eu não acho que a população brasileira é paciente. Ela se manifesta de outras formas. O brasileiro, e eu acho isso muito bom, não é uma pessoa agressiva, não é a grande maioria. Dizer que nós não somos, que nós não somos perfeitos está errado, não é isso. Mas o brasileiro, politicamente, tem o seu modus operandi de se manifestar. Por exemplo, o brasileiro dificilmente vai para a rua. Quando vai, é porque a coisa ficou muito séria. Mas ele segura, ele está na frente do sofá, na mídia social, na frente da TV, vendo a sua novela, vendo a sua série, ouvindo o que a política fala, né, etc. E ele vai guardando isso. Né? É bem interessante ver isso, porque isso se confirmou nessas eleições. E aí ele, até numa pesquisa de opinião pública, que hoje estão completamente descaracterizados em termos de idoneidade, ele pode até dizer, não, vou votar nesse, vou votar naquele, mas a coisa se confirma na urna. É uma coisa impressionante, entendeu? Porque foi o que aconteceu, por exemplo, nas eleições para o Senado em Minas. Todo mundo achando que ia ser eleito e ficou em quarto lugar, a Dilma. Então, o brasileiro tem essa forma de manifestação. Professor Olavo, eu gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional para quem quiser bater um papo com o senhor, convidá-lo para uma palestra, saber um pouco mais sobre política. Como é que faz para eu falar com o senhor aqui na Uniso? É muito fácil. Meu e-mail é olavo.furtado@prof.uniso.br. E, obviamente, a assessoria de imprensa aqui está à disposição. Muito bem. Doutor Olavo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Vamos aí, quem sabe, marcar uma próxima data daqui 6 meses para fazer mais um balanço do governo. E o senhor, com toda essa experiência em cabedal, pode também orientar, explicar para o nosso telespectador, ao nosso ouvinte. Eu que agradeço a você, a sua equipe e todos que nos assistem. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!